Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 1º de novembro de 2011, terça-feira. O verbete é o de número 2102. Tem 4 páginas, 41 elogios e 16 máximas. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 11 máximas. O tema, duplicidade de objetos. A especialidade, autoexperimentologia. Definição: a duplicidade de objetos é a técnica de se utilizar 2 objetos ou instrumentos afins ou da mesma categoria funcional simultaneamente, a fim de se evitar falhas ou erros de aferição nas experiências, apurando a exatidão das ações, métodos, sistemáticas e profilaxias. O emprego de mais de 2 objetos simultaneamente. A duplicação da infraestrutura otimizadora do trabalho pessoal. Os facilitadores na aquisição dos objetos. A aplicação inteligente da era da fartura. A facilitação do uso dos objetos no dia a dia. A busca da precisão máxima. A necessidade evolutiva da exatidão para se alcançar a racionalidade maior do autodiscernimento. A sistematização técnica dos hábitos, a ambiguidade, a cópia das coisas, o clone, o objeto de reserva, o sobressalente, a segurança extra, o gerenciamento eficiente dos recursos disponíveis, a duplicidade existencial da consim semi-consciex. Esse verbete foi feito para chamar a atenção disso, porque vocês vão caminhar para ser semi-consciex logo. Então é preciso começar pelos objetos, para colocar o pé de um lado, o pé do outro. Tá? Agora, na taxologia, dentro da divisão da argumentologia, nós temos 20 categorias das duplas de objetos passíveis de ser usados ao mesmo tempo nas autovivências diárias e nas pesquisas evolutivas em geral. Com essas 20 categorias, a gente vê o resto dos objetos que a gente faz a duplicação. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Díptico evolutivo, dupla acumulação, duplo curso, pentátulo duplista, sobressalente. Frase enfática: a técnica do emprego de 2 objetos ou instrumentos afins da mesma categoria funcional simultaneamente evita erros de aferição nas experiências, apurando a exatidão das pesquisas. Você emprega duplicidade de objetos com a mesma função? De quais categorias? Agora, a mega análise que eu fiz o levantamento aqui, eu peguei 15 itens e dupliquei os mais ou menos parecidos, tirando tudo da redação que está aí, do texto do verbete. Duplicidade, duplicações. Simultaneidade, semiconsciencialidade. Sobressalentes, ambiguidade. Tecnopensalidade, exatidão. Auto-organização, autodisciplina. Reservas, recursos. Utilidade, otimização. Profilaxia, prevenciologia. Mental somatologia, autodiscernimento. Autoprodutividade, autocriatividade. Autodesempenho, ação. Autoexperimentologia, intrafisicologia. Sistemáticologia, precisão. Acessórios, objetos. Autopercussiência, prospectivologia. Quer dizer, são 15 itens que eu dupliquei, passaram para 30. Todos eles estão no texto. Agora, questionamento. Sobre o seu trabalho de energia no aeroporto de Miami, é possível as energias de uma consciência alterar o clima atmosférico? Olha, uma só a consciência às vezes é difícil, é preciso ter muita energia para fazer isso. Mas junto com as consciências, qualquer um chega lá. Por quê? Mexer com o processo de clima, aquilo que eu falei de nuvem, isso, até água e outras coisas, a nuvem, por exemplo, ela não tem autoconsciência pessoal, nem tem energia feita por ela. Então, é tudo de fora. Você tendo força, sabendo como mexer, tendo confiança no seu pulso, você mexe em qualquer coisa dessa. De modo que você pode fazer até chover, pode segurar o processo de vento, uma opção de coisa, depende das condições do lugar. Esse é o motivo que aquela tribo Hopi, eles fazem chover.
Isso aí é antigo. Essa fase começa a mexer, as energias deles com aquelas pisadas e andando, aquilo afeta o processo do tempo. De modo que tendo consciência que ajuda, por isso que tem aquele povo lá de São Paulo, lá com aquela dona, que faz também chover, né? Que mexe no processo de tempo, etc. Isso tudo é possível. Tudo é possível. Agora o problema é só começar a mexer com essa energia e fazer experiência. Agora, tem coisas duras, muito difíceis, sozinha muito difícil. O processo, por exemplo, a água está caindo da torneira, e você falar agora para a esquerda, agora para a direita, e mexer com isso aí é muito difícil, porque a água está em movimento. Ali precisa de vir desde a energia dentro do cano. Entende? Com a ectoplasmia. Tenho 51 anos de idade, resido em Maracaju, Mato Grosso do Sul. Conheci a Conscienciologia em 2009, voluntário desde 2010. Fiz o CIP, o CP1 e o 2. Fiz consciência terapia intensiva em maio deste 2001 e fazendo o PDP em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De maio para cá, minha vida tem passado por uma grande limpeza, organização, um grande alinhamento, o qual também sinto internamente. Iniciar a TENEP tem sido um movimento crescente dentro de mim desde setembro. Hoje não possuo em casa um local que poderia ser somente usado exclusivamente para TENEPs. Sou casada, moramos com 3 pessoas na casa. Posso realizar a TENEPs em uma peça da qual funciona eventualmente com um quarto de hóspede diariamente como escritório particular? Olha, não é um bom lugar não. E nos dias que estivesse com alguma visita, mudar o horário da TENEP, fazer em meu quarto, quando o mesmo estivesse totalmente desocupado? Sei, o melhor é você fazer sempre no seu quarto. Limpa seu quarto para isso e fala com o maridinho. Isso é uma situação. Ou devo aguardar e me organizar melhor quanto a isso? Não, se você puder aguardar e se organizar melhor, é o ideal. Né? Agora, gente, eu aqui quero mostrar para vocês hoje umas notícias impressionantes da situação. Primeiro, isso aqui é a Gazetinha de Iguaçu, tá certo? Esse é o jornal de ontem. Agora aqui, tem aqui uma reportagem, página A5. Veja, coloca Foz do Iguaçu entre as campeões de riqueza e bem-estar. Cidade aparece como destaque na educação e como exemplo na área de turismo. Eles têm toda a razão. Aqui está a revista Veja. Saiu agora, dessa semana, está nas bancas. O problema da educação está falando aqui, tem uma página, está falando aqui. Porque logo na capa eles falam, especial da cidade, 35 páginas, campeãs de riqueza e bem-estar. Foz do Iguaçu é dessa aí. Então agora veja, as escolas públicas e educação, nota de 0 a 10 do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, IDEP, as melhores. Primeira, Marília de São Paulo, 6,4. Segunda, Foz do Iguaçu, Paraná, 6,2. Tá certo? Eu estou felicíssimo com isso, porque quando eu vim para cá, perguntar o que a gente vinha fazer aqui. Falei assim, não, uma das aspirações que nós temos é transformar essa cidade numa cidade universitária. Nós estamos caminhando para isso. Vocês lembram que o Nila veio para cá, né? Por quê? Agora, outra coisa. A partir da página 166, tem aqui um monte de dados sobre Foz, até com foto, umas coisas aqui, dizendo tal. Então, aqui está falando o seguinte... O cartão de visita do prefeito, dos quadros emoldurados nas paredes dos restaurantes, as cataratas estão estampadas em todos os lugares de Foz do Iguaçu. A onipresença se explica pela relevância das quedas d'água para a economia da cidade. Graças a ela, Foz é o segundo maior destino dos turistas internacionais no Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro. Em 2010, recebeu um total de 2.500 milhões de pessoas, 2,5 milhões de visitantes, 10 vezes a sua população. A cidade tem o privilégio de abrigar um dos espetáculos mais exuberantes da natureza. Os 275 saltos das cataratas despejam até 6,5 milhões de litros de água por segundo, de uma altura de 82 metros. O número de visitantes do Parque Nacional do Iguaçu cresce ano a ano. Em 2006 foram 950 mil turistas. No ano passado foi 1.300.000 turistas. O aumento de 37% se deve a uma mudança pioneira na forma de a cidade se relacionar
com uma unidade de conservação ambiental. O Ministério do Meio Ambiente entregou a gestão do parque à iniciativa privada. Foi um sucesso. A empresa Cataratas do Iguaçu S.A. investiu 42 milhões de reais para reformar o elevador panorâmico e construir lojas, mirantes e um restaurante que chega a receber 1.200 clientes nos dias mais movimentados. Faturamento do parque, 40 milhões de reais por ano. Gente, isso é a Veja, tá? Não é nada aqui de Foz, não, e nem gente. Mas olha, tem mais um monte de coisa. Eu acho que seria bom vocês comprarem essa revista, tá certo? E ver. Isso aí, eu estou felicíssimo porque é o esforço nosso. De 16 anos as coisas estão aparecendo. Agora, ó, aqui também tem a revista Imprensa, que está também nas bancas que acabou de sair, que tem aqui uns dados da redação falando sobre a jornalista brasileira Denise Paro, correspondente do jornal Gazeta do Povo, sobre o processo político da área aqui, a relação com os brasiguaios, os processos da favela de Foz e o problema da Argentina e Paraguai. Também está aí. Não tem fotografia dela, mas está falando os negócios tudo baseado nisso. É o Portal Imprensa. Muito interessante aqui o caso. Vale a pena ver também isso aqui. Agora, outra coisa que eu quero agradecer é o seguinte. Quero agradecer a minha amiga Isilda e aos outros amigos e voluntários de São Paulo, que eu recebi o pacote de remédio, Ezetrol. Eles mandaram para mim mais de 6 meses por remédio, muito mais do que isso. Eu ainda não fiz o cálculo de quantos remédios tem, mas, enfim, vou sobreviver. Tá certo? Impressionante. Agora, agradeço muito o que fizeram, foi o máximo. Eu fico devendo essa para vocês. Eu coloquei o nome do povo, sabe, dos amigos de São Paulo, tudo na internet, para a turma ajudar. Ajuda de um lado, eu quero ver se ajuda do outro. Eles não estão precisando de Ezetrol, mas às vezes estão precisando de energia, não é isso? Então, uma mão lava a outra. Esse remédio serve para quê? Esse aí é contra o colesterol. Como eu como muita coisa, preciso de ver o negócio de colesterol. Meu colesterol não é bravo, mas com os remédios isso aí atenua, né? Só para você ter uma ideia, dentro da minha dieta fruteriana, de ontem para hoje, eu comi mais de 10 tipos de legumes e fruta. Eu sei porque eu contei um por um, até na hora do almoço. De madrugada que eu como alguma coisa, até agora na hora do almoço, foi mais de 10 frutas e legumes diferentes. É lógico que é pouca coisa, eu não posso estar comendo uma jaca todo dia, não é isso? Entende? A gente come aquilo que pode. Eu como até bem, entendeu? Eu como bem. É que você comendo isso, você sabe, é mais água, né? É um processo. Se você tem uns bons rins, você elimina o processo. Mas é bom ter receita Como médica. Como é que é? É bom ter receita médica esse medicamento. Não, Ezetrol tem que ser com receita médica. Isso aí não é para qualquer um, não. Agora, para a patologia, tem aqui a segunda linha da a duplicidade existencial da consciência semiconsciência. Isso é que eu quero, isso aqui foi um dos motivos de eu fazer essa duplicidade de objetos, porque eu uso essa técnica da duplicação dos objetos desde que eu era rapaz, que eu comecei a trabalhar lá na universidade. Eu comecei a estudar os negócios, quando apareceu a faculdade de engenharia, eu fui ver com o povo como é que eram umas coisas, então cheguei à conclusão que a duplicidade é muito importante. Agora, a maior prova que eu tenho disso é que eu aprendi a mexer com isso. Você pensa bem, quando a gente tinha uma empresa que era no processo de entrega, eu tinha reserva de carreta. Eu não estou falando carretinha pequena dessa, 608 não. É Mercedes, daquela grandona de muitas rodas duplas. Você está entendendo? Eu tinha reserva. Se uma tivesse um tilt, alguma coisa, a gente pegava a outra que estava na reserva. Agora, a gente tinha reserva também do processo de profilaxia das coisas. De que modo? Eu já expliquei isso aqui. O nosso balanço era balancete 15 em 15 dias. Não era um balanço mensal. Era de 15 em 15 dias. De 2 em 2 semanas, nós fazíamos. Então, cada mês tinha 2 balancetes. Entendeu? Isso também é a duplicidade do processo. Agora, essa duplicidade, vocês olham bem que aqui no verbete eu procurei colocar todos os ângulos do processo mais sério, daquilo que a gente usa.
Eu uso isso tudo. E outra coisa, eu não uso apenas, às vezes, aparelho que tem só 2, eu tenho muito mais do que isso. Minha casa, por exemplo, se vocês forem olhar, ela tem, por exemplo, 3 exaustores. Ela tem, acho que, 5 condicionadores de ar. Entende? E outra coisa, a gente escolhe muito aquilo que seja popular, mas é eficaz. Entende? Um dos que funcionam mais como condicionador de ar para nós aqui nessa área é o Fujitsu. Agora, tudo é estudado pela cubagem, aquela situação toda, por isso que eu saio bem na história, porque senão eu pararia tudo que eu faço. Como é que eu ia escrever todo dia? Muita coisa ia atrasar comigo. Esse é o motivo que eu tenho motor gerador. Motor gerador só tem um. Se eu tivesse um outro, eu passaria para cá, né? Mas esse eu só tenho um. Mas esses... Então, vocês estão entendendo como é importante o processo de duplicidade? Agora, eu estou dando tudo aqui. Se a pessoa não entender, vocês perguntem. Isso eu tenho vivência de 60 anos praticamente. Esses 20 aqui da taxologia, pelo que eu vejo, são todos seus, né? São todos práticos. Mas esse aqui é para começar. Que tem mais coisa que a gente pode pôr aqui. Eu coloquei 20 porque não tem saída, né? A pessoa tem que pensar nisso. Por exemplo, uma das coisas mais inteligentes que tem aqui, eu estou falando inteligente pelo processo da praticidade. É o negócio de ter 2 balanças de banheiro. Que você, balança é uma das coisas que mais dão defeito. Quanto mais barata, mais defeito ela dá. Quanto mais leve, mais defeito ela dá. Então, veja, se você tem 2, você tem o tira-tema. Então, a duplicidade de objeto é o tira-tema. Você entende? A balança de banheiro, a minha lá, eu tenho... De acordo com como é o peso ali, ela dá um peso. O meu não tem erro, eu vou até as últimas consequências. Outra coisa, eu peso, eu tenho 2 balanças. Uma na estante, num lugar, e a outra logo embaixo. Então, dentro de um objeto, porque ninguém passa, pode varrer, fazer o que for, que não pega nada, porque ela está lá dentro, para não dar alteração. Com isso, ela dura anos. Agora, eu tenho uma de uma marca e outra de outra marca. Mas você vê as diferenças de uma coisa com outra. Batem o peso nas duas? Não, e outra coisa, as duas vêm os gramas. Então, o que se passa? Eu me peço sempre pelado no meu quarto, para não ter dúvida. Se eu tivesse dentadura, eu tiraria até a dentadura para ver o que dá. Tira o óculos. Mas eu não tenho dentadura. Tira até o óculos. Então, o meu processo é ficar pelado. Então, nu em cima, não tem jeito. A diferença de uma para outra, por exemplo, de 100 ou 200 gramas, você descarta, que às vezes é o processo dela. Mas agora, não tem dúvida, você não é o tira-tema, você não vai temar. Não, eu estou com 2 quilos a mais, você vai ver se aparecer. Eu não deixo isso acontecer, entendeu? Então eu controlo. Essa é precisa. Eu nunca estou comendo tudo igual, parece, mas não é. Tem dia que eu como mais, tem dia que eu como menos, depende da balança. Qual a marca dela? Só pra... isso eu tenho lá, está marcado. Mas é bem precisa. Não, eu falei aqui, vocês mesmos andaram estudando, ele mesmo andou estudando. Você trouxe uma vez. No Paraguai tem de tudo. Tem. Agora, eu usava, por exemplo, no Rio, era a filizola daquela grandona. Mas aquela mesmo, com o tempo, devido ao processo de temperatura, não sei o quê, dava alteração. Agora, essas 2 são mais baratinhas, ela custa 40 pratas. Uma delas... Hein? Na van tem? Pois é. Entende? Então o processo é ir lá. Eu comprei uma delas lá. Tem uma tal de Toledo que diz que é boa agora. Como é que é? Toledo, uma marca, diz que é boa. Você pesa de manhã cedo, Val? Como é que é? O horário de peso seu sempre é o mesmo? Eu peso depois que eu vou ao vaso sanitário. Isso. Mas logo cedo? Eu não sou besta. Não, depende da hora. Eu primeiro tenho que tirar a matéria gasta, depois eu vou pesar. Eu olho tudo no meu corpo. Isso sempre foi assim. Agora, eu fui assim intensamente quando eu era jovem, devido ao processo meu de crescimento, que eu estava crescendo demais, de uma hora para outra. Agora, depois, quando cheguei aqui, que a minha vida assentou, eu falei assim, agora eu vou voltar ao que eu era na adolescência. Vou olhar tudo de novo, que é a segunda adolescência, ou a segunda infância, né, como o povo chama. Então, eu comecei a olhar tudo.
Eu olho tudo, eu sei tudo, meu peso, como é que está, toda hora. Agora, eu não peso todo dia, eu não tenho loucura ou qualquer coisa nesse sentido. Não, não é assim. Agora, eu sei também por causa do processo do cinto. O meu cinto é marcado, bonitinho, certinho, não tem jeito. A roupa eu não mudo, é mais ou menos do mesmo jeito, tudo tem o padrão. Não há desculpa, você está entendendo? Não tem desculpa. O ideal de se pesar diz que é de manhã cedo, né? Você vai ao banheiro, depois aí você vai, pesa, sem roupa. Mas é que às vezes, devido ao processo de trabalho, nem sempre você está assim. Outra coisa, a minha vida começa às vezes à meia-noite, né? O meu dia, eu estando ativo com a vigília física, às vezes é meia-noite, 1h da manhã, quase sempre. Essa noite, por exemplo, foi depois das 2h. Geralmente a pessoa determina, né, para ela qual que é o ideal dela, né? E ali ela Mas fica, agora né? outra coisa também é o seguinte, viu, Hernandes? Você entra dentro de uma rotina útil, com os hábitos bem sadios e tudo adequado. Chega nisso, qualquer hora que você mexer, você já sabe todas as diferenças. Entende? Eu, por exemplo, eu tenho lá marcado, que eu já fiz há muito tempo, eu com roupa, sem roupa, com isso, com aquilo, eu tenho tudo marcado, como é que aumenta, quantos pesos, quantos gramas aumenta, quantas gramas. Eu sei tudo. De modo que isso aí é fácil. Com o tempo você conhece seu corpo, você sabe tudo o que influi, as diferenças. Por exemplo, esse caso que eu fiz da minha pesquisa aí com o kiwi, aquilo foi instantâneo. Eu fui vendo, opa, o kiwi serve para isso, isso, isso. Eu dei para o Roberto, pedi para ele foi pesquisar, constatou tudo que eu disse, igualzinho. Agora, foi aí que eu descobri, né, que eu já tinha uma desconfiança, mas não tinha feito a experiência. O kiwi que era um dos elementos da emulsão orgânica, biológica do sakurai. Essa que a gente fazia. Então, isso aí tudo se perdeu, porque ele morreu, eu não fiquei sabendo mais nada, nunca mais vi artigo de nada disso. Precisava de fazer pesquisa, o que é que tinha junto com o kiwi. A emulsão dele parecia o kiwi, aquela parte branca que tem no kiwi, sabe? Agora, é a leitosa, branca, densa, forte. Nunca eu tive um problema de reação qualquer com ninguém. Não é impressionante isso? Quantas centenas de pessoas, sei lá quantas eu tratei foi praticamente 3 a 4 anos ali, ó. Nunca eu tive problema de nada, reclamação de ninguém. O que é que tem isso? O povo começou a falar que era colágeno, que era isso. Não é nada. Ali o processo, ele mesmo me falou, não, eu uso um processo natural, é da natureza. E você sabe, kiwi é uma coisa que eles conhecem por lá, né? Ele andou estudando muito. Ele era um cientista internacional, um cara super vivo. Agora, eu ainda não sei, ele também não quis me falar nada, que a gente já encontrou depois disso, fora do corpo, porque ele ajuda demais a turma da OIC. Mas como ele não falou, eu estou quieto, né? Ele não quis passar a forma para os Estados Unidos, porque isso foi logo depois da guerra, né, que ele estava lá, tinha aquele negócio de Japão com os Estados Unidos. É tanto que eu nunca vi um americano ou americana que tivesse feito curso com ele não permitia. Da América do Norte, Central e daqui, o primeiro que foi lá fui eu. Ele não abria a mão para ninguém. E eu fui lá por quê? Porque quem me levou era gente da intimidade dele, que ele conhecia tudo, americanas, mas da intimidade que tinha se tratado com ele. Ele viajava, sabia das coisas, conhecia o mundo, era uma grande personalidade. Tem ele na internet, é só um pouco procurar que vê, Rin Sakurai. O que é que ele fazia, como é que é. A clínica dele era no top lá no Japão, na ocasião. E outra coisa, vinha gente do mundo inteiro. Eu tratei de gente lá em diversos países na clínica dele. Agora, o melhor é quando ele me viu as coisas todas, aquela apresentação que os americanos fizeram a meu respeito, o que eu fazia em matéria de assistência. Ele queria que eu deixasse tudo e ficasse lá, com ele, para o resto da vida. Eu disse, olha, eu não posso, eu tenho um trabalho, meu negócio é estudar o processo, fui estudar para ele. Ele se interessava em saber, mas ele não mexia com nada. Em matéria de energia, ele não sabia de nada. Em matéria de parapsiquismo. Agora, a gente atingia lá a turma de artista, né? As moças do Takarazuka, os homens do Kabuki, que tudo está cheio de lésbico e homossexual, né, no meio. Eu mesmo atendi muito desse povo lá, na clínica, junto com ele. Agora, eu aprendi muito com isso.
entende? Outra coisa, ele só usava tudo na base de autoclave. Eu tinha autoclave, daquelas importadas enormes, meu consultório, aquele negócio todo. Era uma grande coisa. Agora, tudo também dentro do meu estilo, né? De olhar tudo quanto é detalhe, até o pingo do i, né? Eu olhava tudo. Eu acho que também foi isso, que nunca deu nenhum acidente, nunca houve reclamação, não teve nada. Agora, o meu negócio, o negócio era tanto assim, dava tanta alteração, que vinha a pessoa para trabalhar comigo, ou começava a ver as coisas, na mesma hora ela queria que eu fizesse alguma coisa. Enfermeira, gente, colega de medicina, aquilo envolvia todo mundo. E outra coisa, eu tratava da esposa, tinha que atender o maridinho, tem que trazer o filho, a filha, aquilo vinha a família inteira. Mas agora, tinha gente que a gente salvou, às vezes, a sobrevida. O cara, por exemplo, às vezes, estava desesperado, porque ele era o primeirão lá dentro, o top. Lá pelas tantas, ele ficou com uma certa idade, depois de muitos anos, vem a nova geração e começa a tomar conta do lugar. Aquilo, o cara, a personalidade começa a cair. Então eu atingi a mulher ficou remoçada. Ele na mesma hora apareceu lá. Assim, igual esse, o cara então, a hora que ele conseguiu superar e que melhorou, rejuvenesceu a situação, ele vinha querer me dar mundos e fundos de tudo. Entende? Era muito engraçado isso aí. Agora, a gente ajudou, né? Algumas pessoas, o negócio valeu. Eu penso que um dia nós vamos descobrir isso aí. Agora que eu já tenho praticamente certeza de que o kiwi é um dos ingredientes, está na cara que é. Eu nunca fiz, a experiência que eu fiz uma vez, eu coloquei no microscópio para ver a substância, mas não dá nada, porque nós mexíamos muito com água para ver processo de energia, mas eu não vi, não dá para saber, tinha que fazer muita síntese do negócio no laboratório. Isso aí ia demorar muito, fazer uma opção de coisa, eu não tinha tempo. Comecei a viajar demais. E isso era das coisas que eu queria pesquisar com o negócio todo, mas o César Lattes falou para eu não entrar nisso, que não valia a pena, porque ele já sentiu na pele, né, as condições de pesquisa. Até hoje, o povo vai fazer mestrado e doutorado, é uma guerra de nervo em cima dos caras. Então ele falou assim, não mexa com isso, cuida da sua vida, não. Isso é o César Lattes. O que a gente vai fazer? Agora, a duplicidade, então, vocês entenderam, né? O problema da gente fazer a coisa mais correta e prevenido, a pessoa ser prevenida naquilo que ela faz, é a profilaxia, a prevenção. Então, é a prospectivologia, como nós chamamos aqui. Agora, aqui permite isso. Por exemplo, esse caso de televisões, que eu estou falando, 2 televisões, eu sempre uso, até hoje ainda tenho, mas eu chegava a usar até 3, dependendo da situação, como é que era. Agora, isso aí eu aprendi nos Estados Unidos, eu vi muita gente fazer isso lá, que pega um programa de um jeito, outro do outro. Agora, por exemplo, quando você tem a aberta e a fechada, às vezes é importante isso. Agora, toalhas, por exemplo, toalhas, eu tenho uma coleção, tudo feito de propósito. Uma outra coisa, água mineral, por exemplo, na nossa cozinha, em vez da gente ter uma adega, a gente tem adega de água mineral. Então tem os lugares de você colocar as garrafas, tudo direitinho. Isso é na cozinha. E a pessoa que está cozinhando está tudo na mão. Isso tudo é técnica do processo, da duplicidade, entendeu? Vale a pena. Outra coisa, 2 travesseiros. Isso aqui é muito sério, porque a pessoa, com o passar do tempo, ela às vezes precisa de vida coluna. A coluna, então, para você fazê-la, o corpo confortável, é muito importante os travesseiros. Você pode julgar com o travesseiro, você equilibra seu corpo. Eu, por exemplo, eu vi isso muito cedo, então, por exemplo, eu uso um travesseiro nas pernas e 2 na cabeça. Eu sempre uso pelo menos 3. Porque você fica equilibrado devido ao processo da circulação. Com isso, você evita o quê? Varizes, esse negócio todo nas pernas. Agora, eu via isso tudo e tratei de gente em Uberaba na ocasião, eu falava isso, o negócio melhorou. Muita gente melhorava com o processo de equilibrar a circulação, porque quando a pessoa está muito cansada, por exemplo, ela dorme,
ela entra ali, você sabe, aquilo é um verdadeiro estado letárgico. Às vezes fica e segura a circulação. Aquilo aumenta a predisposição para a varize. Isso é um fato. Se você colocar, por exemplo, a pessoa fica com a perna esticada, vamos supor aí no caso, a perna esquerda, e a perna direita, ela virou para a direita. Então a perna direita ela coloca em cima do travesseiro, fica equilibrado com a outra perna, não força a barra de nada. Vocês estão entendendo? Agora, isso é o máximo. Se a pessoa começar a pensar nisso, agora eu vi isso muito cedo. É tanto que eu tenho aguentado, não tem muita coisa assim no processo de varize. Muito embora, nessa minha idade, a gente vê que tem, olha, você olha, você vê, ó, como é que é, as vênulas. Você vê tudo aí. A teríola, que a gente fica transparente, né? Eu estou começando a ficar, eu sou o homem de vidro. Né? Então, esse negócio da duplicidade, vocês estão entendendo a praticidade, o pragmatismo, como isso funciona, é funcional, é fisiológico. Agora, quer dizer, essa questão da duplicidade tem a ver com a seletividade, com essa qualificação ao longo da evolução, né? Isso, pelo que eu estou entendendo, quanto mais evoluída a pessoa, menos tipos de objetos parece que são necessários. São. E mais qualificados, é isso? A qualificação. Agora, essa qualificação, às vezes, aumenta a quantidade. Aí já é outra coisa. Você vai repetindo o qualificado. Né? Aí muda tudo. Agora, o que a gente nota é o seguinte, vocês olham bem, passa aí toda a sua heterocrítica bem forte em cima desse texto. Vê se tem algum furo e meta o pau. É assim que a pessoa vai entender o processo. Agora, eu tenho vivência disso. Aqui eu dou um banho de loja, qualquer um que aparecer, porque eu tenho vivência disso desde 60 anos de praia. Agora, para a pessoa que está começando, né, no meio do caminho de fazer isso, às vezes eu tenho uma sensação de algum desperdício. Qual a técnica que você usa? Um dos desperdícios maiores que tem aí é que a pessoa não vê o processo dos dois lados do corpo, o esquerdo e o direito. Então é preciso de ver, porque tudo na vida, tudo no cosmos, eu já falei isso aqui não sei quantas vezes, sobre o processo de ambiguidade, tudo é ambíguo. Agora, a ambiguidade, ela pode ser muito negativa, por exemplo, a ambiguidade dentro do direito, ela é super negativa. Se você faz uma frase, aquilo é ambíguo, as pessoas interpretam tudo quanto é jeito, aquilo é ilícito, está fazendo um crime fazendo isso. Agora, tem a ambiguidade que é diferente, é a ambiguidade da duplicidade, isso é outra coisa. Por isso que nessa listagem mesmo eu falei aqui, os 15, eu falei ambiguidade aqui. É um lugar, sobressalentes, ambiguidade. Sobressalente. Sobressalente é um processo de prevenção, é profilaxia, é a pessoa que está se prevenindo, está tudo certo. Isso já é ambíguo, cada duplicidade. Outra coisa, eu às vezes falo muito aí, já escrevi muito sobre batopensene. A batopensenidade é a mesma coisa, que é o processo da repetição. Há repetições positivas e há repetições negativas. O problema todo é esse. Você tem que ter uma repetição que mande você avante e não fazer uma repetição que seja regressiva. Que a hora que você estacionou, está repetindo no mesmo lugar, você já regrediu. Isso é que a gente tem que pensar. Do ponto de vista da evolução, a consciência não para. Se ela para, ela regride. Já é uma regressão. Então vamos entender. A parada do processo evolutivo com regressão é um processo sinônimo. Uma coisa e outra. Então a gente tem que pensar. Meus filhos percebem em minha casa certas consciências com fisionomia de extraterrestre, parecido com as esculturas da Ilha da Páscoa, no Chile. São de alta estatura e parece que têm pensenos relacionados. Não ficar parado, acordar cedo, não ter direito a descanso e trabalho braçal. O senhor tem algum conhecimento sobre a existência dessas consciências? Quais as características energéticas dela? O que posso fazer para melhorar ou melhor direcionar a minha autopesquisa? Não, anota isso tudo e vai em frente. Agora, o problema todo é o seguinte, eu não tenho experiência de ter esse processo, não. Mas, do ponto de vista extrafísico, existe a transfigurabilidade do psicossoma.
Então, uma pessoa, uma consciência, pode aparecer com qualquer forma, ela se transfigura. Então, tudo é possível. Mas isso não quer dizer que seja o real. Às vezes é apenas uma apresentação. Faça exercício energético e veja um tipo de sintonização com as energias ao meu redor. Ontem, dia 31 de outubro, no metrô, fiz exercício de emissão de energia para tentar limpar o local. Porém, algo surgiu, uma sensação das costas entre as omoplatas. Fazem 19 anos que eu não sentia isso. Parece algo me cutucando, sugando. Pesquisei o dia todo e achei algo chamado no chakra humeral. Gostaria de saber se é isso mesmo. Qual seria a função desse centro de energia? Faz mal? Como posso me defender dessa sensação estranha? Olha, existe muito chakra terciário. Isso aí tudo é nessa base. Agora, o processo, quando mexe muito nas costas, geralmente é devido ao processo aqui nucal, que isso aí é interferência, é intrusão, é assédio. Agora, o melhor que você faz é o seguinte, se preparar mais com a energia para mexer nisso dentro do underground, no metrô, isso aí é brabo. E outra coisa, essa pessoa é de São Paulo. São Paulo não tem tanta infraestrutura de metrô do jeito que o Rio tem. Vocês sabiam que o Rio tem um daqueles vagões cor-de-rosa que é só para mulher? E lá, se um homem entra, ele tem que ser levado pela mulher. Se o homem entra sozinho, o guarda vai lá e tira o cara. Só pode ter mulher. A Graça esteve lá agora e viu, examinou de perto esse vagão, que é uma das coisas boas que tem lá atualmente. Uma outra coisa boa que tem no Rio, o Rio está cheio de local que o povo anda fazendo, sabe, o exercício, né, de caminhada, que tem agora um negócio que sai o ar, que a pessoa não precisa tomar água, que ele refrigera. Pois é, agora lá o Rio está cheio disso, em vários lugares. Parece que tem na Lagoa, ela viu na praia, todo lado lá, em vários lugares. A Graça falou que Ipanema está fora de série. A minha área lá dos meus imóveis, diz que melhorou tudo, devido à estação do metrô, o negócio todo. A parte lá que tinha o processo da boca lá, que melhorou também tudo lá no alto. Isso tudo ali melhorou muito. Agora, Copacabana não, está tudo suja, muito alterada ainda, Copacabana, como sempre. Agora, Copacabana, vocês sabem que é o lugar que tem mais pessoas de idade, né? Eles às vezes deixam, né, quando tem pessoas de idade, o governo não olha muito isso. Agora, então, vamos estudar aqui o nosso amigo, tem que pensar bem nessa questão do metrô, porque ele está em São Paulo. Aí, em São Paulo, não tem o carro cor-de-rosa. A evolução se dá a cada momento do dia, é um processo que pode diminuir ou aumentar de um dia para outro. O saldo de energia no final do dia irá influenciar a evolução da consciência. Tudo isso é possível. Se a evolução depende basicamente de pensamentos, atitudes, sentimento e cosmoética, a ProEx não teria um valor secundário, uma vez que há inúmeras formas de estar bem nesses fatores. Agora, aí eu posso te falar, é a vovozinha, companheiro. Pensa bem que você não está falando, não tem lógica isso aí. Se você melhora seus pensamentos, atitudes, sentimento e a cosmoética, você está melhorando tudo e se preparando para a programação. Mas não quer dizer que você fez a programação direito. Vamos supor que você está ótimo nisso, mas não faz aquilo que é preciso. Então a programação não é bem assim, não. Não vem com essa, você está querendo minimizar muito a situação. Tem que ser isso vivenciando a consecução da ProEx. Por que uma consciência escolheria ProEx com maior dificuldade? É ele mesmo de novo. Maior dificuldade, com maior chance de se influenciar negativamente pelos olhos pensando do ambiente. Olha, aí a influência do momento evolutivo, tem uma série de fatores nisso, né? Por que a assistência aos outros está diretamente ligada à evolução? Porque nós não podemos evoluir sozinhos. Poderia aprofundar um pouco mais essa pergunta? Sim. O caso é o seguinte, existe o problema que você não evolui sozinho. Você precisa dos outros e os outros precisam de você. Há uma inseparabilidade grupo kármica. Isso é que é o grupo karma. Por exemplo, eu aqui já estou começando a estudar e tentando abrir os olhos e para-olhos dos meus amigos sobre o grupo evolutivo. Hoje mesmo eu estive conversando lá
uma boa temporada aí com o Everton sobre o grupo que a gente teve aí num jantar lá na casa da Lucy recentemente, que eles estão estudando para ver se amplia o processo da pesquisa. Então, ele arranjou lá umas 12 perguntas e me perguntou umas 12 pelo meu cálculo. E eu respondi todas para ele ver como é que é. Tudo isso eu estudo o Grupo Kahneman, que é muito importante no processo de evolução. Agora aqui, se Hitler ou Stalin tivesse falecido em alguns atentados, a vida deles seria um peso evolutivo para os autores do atentado? Aí a gente não sabe quem é que foi, por que foi, de que modo. Cada caso e crime, você tem que examinar os detalhes. Pode ter atenuante, pode ter agravante. Hitler e Stalin não devem ter estacionado, mas sim regredido em evolução? Sim. Mas agora precisa ver, né? Se você está muito interessado nos bafões da eternidade, vai ver onde é que esses caras estão na baratosfera, como é que é a situação, eu não sei. Precisa examinar, né? Agora, que é brabo esses dois foram dos piores, Hitler e Stalin. O Stalin, então, matou gente que não foi fácil. Tudo vindo dele, com a maior seriedade. O homem é super sério. Terrível, né? De modo que a gente tem que examinar isso tudo. É a vida. Agora, voltando à duplicidade de objeto, o que é que vocês ainda não entenderam? Como é que nós estamos? Quem é que está com o microfone? Tem alguma coisa? O que vocês acham? Uma sugestão. Sim. Estrangeirismologia. Stand-by. Stand-by seria bom. A pessoa ficar de olho. Stand-by. Aqui eu não coloquei muita também. Coisa. O backup. Valdo. Vamos colocar. Professor, só um minutinho, já que o senhor está no estrangeirismo, aqui. Minimizar o downtime também pode ser interessante. O quê? Minimizar o downtime. É o tempo que está fora do ar. Não, mas faz uma listagem daquela que você faz para mim, me dá. Que aqui eu não tinha feito, eu não coloquei muita coisa. E sabe por que eu não coloquei? Para não desviar a atenção das coisas duplas. Não, os processos duplos aqui. Eu não quis aumentar muito. É tanto que ficou em 4 páginas, eu não quis aumentar muito. Desses que você colocou aí, principalmente na taxologia, faltaria... Eu estou só perguntando se faltaria esses são alguns muito, importantes. Assim, práticos e objetivos. Eles são da hora, né? São os mais assim palpáveis da história. Então isso aí ajuda. São os 20 que eu arranjei mais práticos. Que é coisa de escritório, da casa da pessoa, do lar da pessoa. Além desses deve ter muito mais, né? Não, além desse você pode fazer isso aqui enorme, né? Pode levar aí para muita coisa em torno de você. Não, você já pensou como é que faz? Tem muita coisa. Por exemplo, aqui eu acho que eu não falei nada de sapato. As pessoas têm que ter 2 pares de sapato, é pouco. 2 pares, né? No mínimo tem que ter. Não pode andar só com um sapato. Valdo, você falou de 2 Começa por aí, tem um monte de coisa assim. Luvas tem que ter 2, sapato tem que ter 2. Pois é. Tem um monte de coisa nesse sentido. Você falou de 2 canetas, eu estou vendo que você tem 2 canetas. 2 canetas, tem uma aqui, tem outra aqui. Você já viu que de vez em quando uma seca, tem a outra. E outra coisa, tem caneta amarela também. Está até acabando, porque eu uso muito isso. Agora, amarela e preta eu uso mais. Papel de rascunho, você usa um mais como é que no bolso? Aquele papel para anotação. Não, esse aqui eu uso um só, mas é que não é isso. Eu tenho uns livrinhos pequenos que eu tenho, sabe? Tem uns livrinhos. Por agora, teve até uma pessoa que me deu, a pessoa que está sempre aqui, que trouxe um escrito meu nome. Está lá, Grafo Pensenes, Valdo Vieira. E tudo feito. E esse é bom porque você destaca. A pessoa nem viu que eu destaquei a folha. Ela é destacável, pequenininho. É tanto que eu estou usando esse aí eu não conhecia. Agora foi feito, você vê direitinho que foi impresso, nome, tudo. Entende? É bem feitinho. Porque existe aquele internacional, que eu tenho um também, aquele que tem borrachinha, que segura tudo e tal. Que é o clássico. Esse aí é o clássico. Você usa esse papel que tem no bolso, é a folha inteira sempre. É a folha inteira aqui, ó. Um pedacinho. Sabe como é que é? Ó, por agora, porque eu estou sempre em dia, tem 3 marcas. Uma delas já está cancelada. Tem 2 só. 2 marcas. E sempre tem gente no meio. Sabe?
Uma das coisas que tem aqui é um negócio só eu posso pedir, não adianta pedir para os outros. Quando eu for à cidade que tiver tempo, eu vou ver na Encopé um álbum de fotos. Eu quero colocar as fotos da turma dos cursos aqui. Eu quero ver o povo todo para saber quem é quem. Então vou fazer um tirando as fotos de tudo quanto é coisa. Já guardei. Tudo que aparece foto da turma eu estou guardando. Que é aquele álbum de família que eu falo que a turma tem. O álbum de família lá. Sei, eu já falei isso para várias pessoas, mas nunca ninguém aquela fez. menina do... Eu mesmo vou fazer para mim, porque assim eu vejo a cara da pessoa, eu sei quem é. Gente, lá pelas tantas, é muita gente. Eu estou assim com um pouco de gente saindo pelo ladrão. Não é assim que fala? Está demais. Devido ao povo que eu atendo, o processo fora de hora daqui, o problema da quarta-feira lá embaixo, o caso da TENEPS, as cartas que eu recebo e outras coisas mais, telefonema que às vezes tem. Eu não atendo muito telefonema, mas às vezes tem uns que tem seu jeito, né? Está lá, vamos ver o que dá. Agora, lá em casa o telefonema que dá mais é de gente que errou o número ou que o número está tudo assim embaraçado um com o outro. Todo dia tem. Hoje mesmo, o El estava lá a hora que eu fui atender. A dona, e outra coisa, todo mundo pergunta, com quem você está falando? Eu falei, não, eu quero saber com quem que a senhora quer falar. Eu nunca falo quem é. Outra coisa, que número que é? Não, eu quero saber que número que a senhora ligou. Tudo é assim, mas isso é todo dia. Agora, dá mais é à tarde. Então, chega num certo horário que a gente deixa ligar. Não dá. Não, mas esse te oferecer até que é bom, mas o negócio é esse. A Inês está aí? É a cara do Anastácio? Isso é todo dia. Fala assim, não é aqui, é erro, tá? Houve engano. A Inês é morta e o Anastácio passeou. Mas então. Professor, na página 14, em fatologia, a segurança extra, eu gostaria de entender um pouquinho melhor. Onde é que está aqui? Na segunda linha de baixo para cima, em fatologia, segurança extra. A segurança extra. A segurança extra, essa extra é a hora que você faz o sobressalente. É a hora que você tem alguma coisa a mais, que você pode apelar. Por exemplo, a segurança extra que eu tenho, a mais séria de todas elas, que é a mais séria aqui em Foz, é a mais séria para qualquer um, é o motor gerador. Essa é a segurança extra, porque o negócio aqui é o seguinte, apagou, ele acende, é coisa de segundos. Agora, faz vários anos que eu estou com esse motor gerador, ele ainda não falhou um dia. Isso é impressionante. Agora, já houve um dia que aconteceu o seguinte, ele demorou alguns segundos a mais. Eu cheguei para o chefão lá e falei assim, é bom você olhar a casa, tem alguma coisa. Tinha alguma coisa, né? Quando eu falei, né? O que é que tinha? Como é que foi? Porque o Everaldo é que é doutor em motor gerador. Sabe? Ele tem uma espécie de um filtro que é o retorno do combustível que estava fora alguém desconectou. E aí então já entrou ar no sistema. Eu percebi pelos segundos do aparelho. Vocês não acham que isso é o máximo? Isso é que é o psicossoma do pingo do i que eu falo. Está entendendo? A nuance, a sutileza do assunto. Como é que eu fiquei sabendo disso? Você, demorou mais. Por quê? Tem alguma coisa. Aí eu cheguei para ele e falei assim, vem cá, olha lá que tem alguma coisa. O negócio, ele atrasou, quer dizer, deu uma rouquidão no bicho. Deu alguma coisa. Ele demorou até iluminar. Porque o negócio, gente, é impressionante, motor gerador. Eu já conhecia isso há muito tempo, mas não agora. Esses modernos, isso aí é o máximo. Eu aconselho todo mundo que precisa de trabalhar muito, que às vezes tem área de intensidade, esses professores que têm que fazer correção de prova, aquele negócio todo, às vezes vale a pena, porque aqui, você sabe, devido à oscilação da corrente, que é muito grande, a corrente elétrica, às vezes tem blackout. É o apagão, né? Como a turma do Paraguai fala, apagão. O que é mais? Eu queria mais alguns exemplos de segurança extra. O senhor poderia dar? De segurança? Primeira coisa, você tem que ter segurança com dinheiro seu. Como é que você faz? Segurança com
o seu novo namorado, aquele que é o príncipe que está chegando. Então você tem que examinar, se ver qual é, né, a ficha dele, etc. Tal, se tem algum BO, etc. Tal. O que aconteceu? Isso tudo é segurança extra. Tem uma opção de coisa nesse sentido que a gente tem que ter segurança extra. De modo geral, você pode ver isso por todo lado. Lá em casa, por exemplo, eu tenho segurança extra devido ao processo da Monital, o processo de segurança, né, de alarme. Isso tudo a gente tem que ver. Agora, por sinal, essa madrugada, eu não sei se alguém percebeu aí da turma daqui, você percebeu que tinha um negócio de alarme à distância, que, mas estava muito longe, mas, esse foi mais ou menos quase uma meia hora, disparou mesmo. Agora, bem à distância. Agora, para mim, é para aquele lado, para lá. Não é para cá, não é para lá. Agora, isso é desse tamanho que eu vi hoje, do disparo deles, aí o alarme, há muito tempo que eu não vejo aqui. Agora, a gente não sabe nem o que é que pode ter sido. Agora, por exemplo, essa segurança extra, uma das coisas mais sérias que tem aí é motor gerador, é alarme na casa, que são as câmeras. Você sabe que eu tenho um monte de câmera lá em casa, né? Eu vejo tudo em torno. Agora, a última que eu estou querendo, vou pedir para o meu filho, é colocar uma em cima do telhado. Devido à minha casa do jeito que tem um macaco que está vindo sempre aí. Eu já tentei entrar em contato com ele, mas está difícil. Agora, ele pega que lá tem umas frutas que parecem graviola, sabe? Dessas assim, desse tamanho. Ela amadurece, mas você não consegue comer, porque ela é selvagem. Então o macaco, eu acho que pega, pensa que é igual a outra, fica danado a vida, então ele pega e bam! Agora ele manda em cima do telhado, você vê direitinho alguma coisa que está batendo, tal, e vai embora. Você está entendendo? Eu acho que é o macaco, que é aquilo que eu falei com a turma, que estiver examinando. Depois disso aconteceu mais umas 3 vezes. Então existe isso. Agora eu vou colocar então a câmera para o macaco chegar lá e fazer a careta dele lá. Aí nós vamos ver tudo. É o jeito. Para mim, esse é macaco, não é gato nem nada, porque já teve gato, gambá, você está entendendo? Tudo quanto é tipo desses bichos. Entende? Ouriço cacheiro, daquele grande, tudo bonito. Porque o ouriço é bonito, né? Ele tem uma opção de coisa assim. O gambá também esse aí é tudo colorido, que vem tudo da mata. Essas coisas tem. É só para a gente examinar os amigos da evolução, né? São tudo primos de evolução. Comecei nova abordagem no trabalho com energias. Passei a exteriorizar energias para o amparo, para que ele trabalhasse essas energias da melhor forma possível. Embora me sentindo bem melhor que na forma antiga, acho estranha essa postura. A impressão que dá é que o amparo estaria disponível 100% do tempo. E além do que eu estaria optando pelo caminho mais fácil, exteriorizar a energia para os outros trabalharem, em vez de aprender a fazer o processo. É possível me auxiliar a entender esse mecanismo? Sim, é muito fácil. Pega meu livro Projeciologia, sai do corpo e vira amparador essa física. Você pode fazer isso. Agora, vai demorar um pouquinho, tá? Agora, o livro tem 1.200 páginas. Olha bem ele com calma. Você vai aprender a fazer projeção. É uma saída, já que você está querendo. Esse é o nosso amigo aqui, que de vez em quando ele escreve. Sobre a tertúlia de ontem, drama, gostaria que o senhor ampliasse a discussão sobre as interpretações erradas, também denominadas de apriorismoses. Poderíamos nomear como imediatismo cognitivo a má interpretação? Tem alguma relação com a síndrome órbito frontal? Não, essas coisas pode ter, mas o problema todo sério é o seguinte: a priorismose é quando uma pessoa ela está muito segura ou excessivamente segura a respeito daquilo que ela sabe e acha que ela tem a verdade absoluta, que ela está por cima da carne seca. Isso é bobagem. O problema nosso que a gente tem que pensar é que nós estamos numa eterna investigação, uma eterna pesquisa, que a gente nunca tem a verdade absoluta. Tudo é um processo relativo daquele momento evolutivo. É preciso estudar mais para ampliar a nossa cognição, nosso conhecimento. De modo que o problema das apriorismoses é justamente isso. A pessoa está muito segura e ela já se defende para não mudar. Nem sempre ela é neofílica, pelo contrário, ela é neofóbica. Ela tem medo da coisa nova.
Então ela quer ficar naquilo que dá segurança para ela, que ela se sente bem, que é aprazível, que é confortável. O nome que eles usam muito na psicologia é a zona de conforto. Ela está dentro de uma zona de conforto que ela não quer sair. E isso é tolice, não é por aí não. Às vezes, junto daquela zona de conforto, tem uma que é muito mais confortável. O problema é a pessoa fazer a experiência. Se ela fica estabilizada, ela oxida, ela enferruja, ela embolora, tudo dá para trás. Gostaria de saber como os serenões fazem a reurbex do planeta. Se eles usam os eventos naturais, tsunami, terremoto, tempestade, magnética, para promover a remoção de consciência do planeta. Não, a remoção é feita diretamente, agora é feita por eles, mas não é através disso não. Agora, os processos dos eventos naturais, isso continua que faz parte do problema da evolução da Terra. Isso é um problema de necessidade, de manutenção do equilíbrio do próprio planeta. Então isso faz parte, não tem nada que ver. Agora, como eles fazem a reurbex? Eles começaram fazendo o seguinte, pegando todas as comunidades muito atrasadas, aquelas de bases e raízes pretéritas, muito antigas, remotas, e começaram a desfazer isso tudo extrafisicamente. E essa turma foi encaminhada para comunex melhores, ou para renascer, ou para fazer a transmigração para outro planeta. Isso começou a ser feito mais a partir de 1950 para cá, intensamente. A fase de 1970 foi enorme. Então, eu não sei, mas são centenas de comunex extrafísicas que eram muito atrasadas, não existem mais. Eles desfizeram isso tudo. Então, a Terra realmente está remoçando. A geopolítica é outra, a parageopolítica. Agora, poderia aprofundar na interaciologia, a interação, lucidez decisória e aceleração evolutiva? O caso todo é o seguinte, se uma pessoa está preparada para fazer decisão na vida, se ela sabe o que ela quer, se ela tem convicção ou já tem certa experiência, ela então tem capacidade de fazer aceleração evolutiva. Essa aceleração começa a se manifestar nas pequeninas coisas que ela começa a aplicar a taquirritmia. Então, uma coisa que ela fazia muito devagar e demorava muito, ela começa já a fazer mais depressa, com maior velocidade e com mais eficácia. Então, ela melhora a qualidade e, ao mesmo tempo, na qualidade, ela melhora dentro do espaço e do tempo. Isso aí é importantíssimo. Então, é uma lucidez decisória que se amplia na decisão, na tomada de decisão. A determinologia da pessoa, ela se aprofunda. E a aceleração evolutiva, que é a taquirritmia. Poderia esclarecer o porquê das consciências masculinas sofrerem mais com o autoconstrangimento imaturo? Não, aí depende, né? O que você quer dizer com isso? A consciências masculinas, autoconstrangimento imaturo, tem gente, homem, por exemplo, que não gosta muito disso pelo seguinte, na hora que uma pessoa ela vem para ressomar, ela sofre o restringimento. Isso dá um constrangimento que a pessoa perde a noção daqueles cons, as unidades de lucidez mais evoluídas que ela tem. Então isso aí chateia. Agora o homem, às vezes, ele pode sofrer mais do que isso, do que a mulher, porque ele, às vezes, é que tem que mostrar que é o machão, ele é que é o líder, ele é que é o responsável, ele que tem na frente tomar as atitudes mais sérias. Então, isso aí, às vezes, chateia. É uma das únicas coisas mais sérias que tem com a mulher. Em Sinergismologia, página 14, segunda linha, poderia esclarecer o sinergismo etologia, evoluciologia? Etologia é o estudo do comportamento, da sua ação, das suas posturas, da sua atitude, do modo de você se conduzir, a sua conduta. Agora, isso dentro da evolução. Como é que você é? Você usa a técnica do CPC, o Código Pessoal de Cosmoética? É por aí que você vai ver, então. A sua conduta, ela é cosmoética? A sua conduta, ela é prioritária? A sua conduta é evolutiva? É isso que nós queremos dizer com sinergismo. Agora, se a pessoa tem uma boa conduta, a tendência dela é evoluir mais depressa. Então, nós falamos, é aquele princípio que a gente chama hábitos sadios e rotinas úteis.
Todo mundo precisa de repetir, todo mundo precisa de entrar numa rotina. Mas para isso tem que ter hábitos sadios para a pessoa melhorar. De que forma o senhor se restabelece física e mentalmente após uma sessão de trabalho intelectual intenso? Gostaria que detalhasse alguma técnica energética que possa ser utilizada nos intervalos do trabalho. Eu já detalhei a técnica do sarcófago. A gente já fala sarcófago é de propósito, que é para a pessoa saber como é que é. Parece piada de terror, mas não é, funciona. Eu, por exemplo, eu faço justamente isso, mas eu às vezes não preciso nem de entrar no sarcófago, não. Eu apenas deito em decúbito dorsal, quer dizer, barriga para cima, relaxo tudo e procuro descansar a cabeça e o corpo. Às vezes, em 20 minutos, eu refaço isso tudo e acordo totalmente mudado. Eu refaço tudo. Então, esse processo de repouso rápido, isso aí tem que ser criado. Isso aí não é de uma hora para outra, não. A pessoa tem que acostumar com isso, criar bons hábitos, aquilo que eu falei, rotinas úteis, etc., para isso. Agora, eu faço muito disso. Por exemplo, eu estou trabalhando, às vezes de madrugada. Às vezes eu trabalhei, tem 6 horas, mas eu estou fazendo uma coisa que é imperdível, eu precisava de levar aquilo. Eu já comi alguma coisa, etc., tal, tudo isso. Então, o que eu faço? Às vezes, no próprio escritório, eu estendo as pernas em cima de um supedâneo lá, uma espécie de puff que eu tenho, coloco as pernas, descanso. Passa 15, 20 minutos, às vezes eu perco, às vezes até a noção, a lucidez. Eu acordo, estou novinho em folha, acabo o serviço mais 1 hora que precisava de fazer. Entende? Isso tudo acontece nas reuniões de família comigo, em qualquer época do ano. Faz parte do serviço. Agora, tudo isso é porque eu me acostumei a ser assim. Agora, eu acho o seguinte, eu tenho como base que eu trabalho de noite, no mínimo 3 horas, nunca é menos do que isso. Agora, quando eu chego lá para 6, 7 horas, eu já fico de olho. E outra coisa, eu só chego em 6, 7 horas quando eu tenho uma coisa que é super motivadora. Às vezes um trabalho que eu estou estudando que interessa, uma ideia que eu quero ampliar, alguma coisa nesse sentido. Não é uma coisa banal. O banal da repetição, esse aí é duro, você trabalhar 6, 7 horas em seguida intelectualmente, sem sair do lugar, não é fácil. Você tem que ter uma motivação que dê anel verpom, a ideia nova, anel perspectiva, aí a coisa muda. Paulo, pode falar. Aqui na página 15, na interaciologia, você podia aprofundar a interação, alto desempenho proexológico, curso intermissivo pré-ressomático, dentro desse contexto aqui do verbete? Interação, alto desempenho proexológico e curso intermissivo pré-ressomático. O caso todo é o seguinte: tudo o que nós estamos fazendo aqui objetiva justamente a gente chegar nessa interação. É você ter um alto desempenho proexológico, que você já chegou até por nós e falou, estou superando a lição que você me deu. Então, está ultrapassando a Apex. Isso vai ser o máximo. E o problema do curso intermissivo, que você começa a deslindar, a saber por você uma ou outra coisa que você já tem, aquela insinuação que você acha que você aprendeu lá, que vale a pena. Então, depende da pessoa. Isso aqui é muito importante. Agora, veja, o uso da duplicação de objeto ajuda nessas coisas todas. Por quê? Você fica com a vida mais disciplinada, mais organizada, o holopensene fica mais tranquilo, isso diminui impressionantemente a sua conflitividade. Uma das coisas que dá mais conflito bobo nas pessoas é a falta de um objeto na hora que ela precisa. É verdade ou não é? Alguém vai reclamar disso? Você está com uma coisa, você precisa, quando você vai ver, você não acha, ou você não tem, ou o negócio não funcionou, clefou, esse é que é o nome, né? Aí a pessoa solta aquele palavrão às vezes e pronto, não adiantou nada, piorou o holopensene dela. Já pensou? Quem é aqui que xinga e manda para aquele lugar brabo que eu estou falando, na vista do amparador? Quer dizer, isso é um troço errado, né? Como é que vocês querem ter assistência se a pessoa usa palavrão para reclamar? É tipo o filme B de Hollywood, aquele que toda hora sai besteira, sai um palavrão. Como é que fica?
Então, isso tudo é importantíssimo, você entendeu, Luiz? Vale a pena pensar. Então, o problema da duplicidade de objetos, do ponto de vista de aplicação, ele é importantíssimo. E outra coisa, você não vê, você já viu algum artigo sobre duplicidade de objetos? Eu também não lembro de ter visto nada nesse sentido. É possível as energias de uma consciência alterar o clima atmosférico? Sim, nós já respondemos isso aí. É possível, sim. Depende do que é. Eu já fiz experiência com essas coisas com um monte de gente. Essas coisas tudo é possível. Agora, tem que ter amparador ajudando a gente. Se tem amparador, sai de baixo. Você consegue muita coisa. Veja que o senhor tem pelo menos 2 canetas no bolso da sua camisa. As canetas são da mesma marca? Não. Deixa eu explicar bem. Essa aqui é uma caneta de grife que eu ganhei. Eu uso porque um amigo meu me deu. Ela é uma caneta cara, isso é de prata, está entendendo? Mas ela é ótima para fazer assinatura, porque é fininha. Eu gosto da minha assinatura. Porque eu escrevo o meu nome na assinatura praticamente, qualquer um imita. Mas agora é difícil imitar com a finura e o tipo da caneta que eu escrevo. É preciso nem sempre o povo vai ter a caneta para escrever do jeito que essa aqui escreve. Agora, ela é séria, é francesa, não é aquela que tem muito cartaz por aí, você sabe, aquela maior? Montblanc, não. Essa aqui é da mesma firma da Montblanc, só que é a caneta de executivo internacional. É essa aqui, você chega em certos lugares que eu chegava com a Amex e ela. O cara não pergunta mais nada, ele só vê a caneta e viu o Amex, já sabia quem era. Isso é a minha experiência internacional. Agora, o meu amigo, ele usa uma caneta dessa. Ele me deu uma igualzinha. Agora, ela tem uma vantagem, além disso tudo que eu estou falando. Ela cai à vontade, que ela é muito pesada, aí não quebra, não dá nada, não dá alteração. E outra coisa séria, a carga dela parece ser infinita, ela não acaba nunca, porque é fininho, né? Gasta pouca tinta do negócio, então ela ia o máximo para isso. Por isso aqui é para assinatura, praticamente. Agora, essa outra aqui, que eu gosto mais, são das mais antigas, sabe? Essa aqui, não é das mais antigas, essa é da Cruzinha, mas a mais antiga que é a melhor. Isso tudo é papermate, é do tipo papermate. No Brasil tem o nome também de Futura, mas eles tiraram. Tinha uma dessa aqui que não acabava nunca. Então eles mudaram, arranjaram outro nome para não ter tanta tinta para o povo comprar, porque se arranjava 2, 3 canetas, ficava com ela anos. Agora, atualmente, não, essas duram menos, mas funcionam. E outra caneta que eu tenho é essa aqui, essa é alemã, Staedtler. Essa aqui é muito boa, é clássica, amarela. Essa dura mais também, a tinta, que ela tem reserva maior, larga. Agora, eu tenho dessas canetas aqui, eu fiz não a duplicidade, não. Eu tenho uma caixa desse tamanho de caneta. Porque eu sabia que eles iam acabar e eu via notícia no jornal, então comprei e guardei. Que essas aqui duram, né? Se você colocar no ambiente, com temperatura adequada, não dá alteração nenhuma. Então eu tenho ainda uma caixa. A caixa é mais ou menos desse tamanho. Está cheinha de caneta. Agora, tudo é prevendo a situação do futuro. Outra coisa que eu tenho, seria bom falar com a turma, que eu acho que não está aqui, que são os papéis, lenços de papéis especiais meus, que você arranjou para mim, eu tenho um estoque. Aquilo ainda não acabou nada. Tem muitas caixas de lenço de papel, essa especial que você puxa e não levanta, ela é quadrada, isso aí não tem em qualquer lugar. Agora, comprando muito fica mais barato, aquele negócio todo, você sabe. Quando você entra e vira atacadista, entende? Ou estoquista, você gasta menos. É preciso ter uma certa reserva na hora para você pagar aquilo. Mas fica mais barato do que comprar todo dia. Agora, o senhor sempre usa caneta da cor preta no seu dia a dia por algum motivo específico? Sim, porque é mais fácil da gente fixar e ver. E outra coisa, quando você notar a minha letra com tinta azul claro, abra o olho porque tem alguma coisa diferente. Eu sei o que é. Isso faz parte do meu código. O senhor recomenda o uso de caneta estilo caneta tinteiro? Não recomendo não. Eu sou mais favorável a essa daqui que eu uso. Eu tenho experiência disso.
Para me pesar, procedo do mesmo modo que o senhor logo pela manhã. A diferença é somente que eu peso sem roupa, após as necessidades fisiológicas, após o banho. Tenho balança própria. Não tem diferença nenhuma, é isso que eu faço também. Eu falei aqui, peso sem roupa é a mesma coisa de peso com a pessoa pelada, tá? É o que acontece comigo. Já me pesei com banho e com banho a variação de 100 gramas. Sim, devido à água que fica, principalmente se você tem muito cabelo. Eu tenho cabelo na barba, então isso aqui segura a água. 100 gramas aparece. Outro fator é a qualidade do sono. Se há ressaca energética, por exemplo, a tensão muscular e esquelética, possivelmente o peso será maior. Do contrário, o peso é mantido. Sim, mas o problema todo é o seguinte, se você tem que entrar em cima da balança e não fazer peso nenhum, não ter tensão, é você no normal. Então isso não altera peso nenhum. Agora, o processo todo de fazer exercício, tudo isso depende. Se você, por exemplo, você transpira, só na perspiração inconsciente você diminui o peso. Isso tudo acontece. Então, isso é muito sério. Precisa de ver. Em relação aos processos de desassédio, noto que quando faço trabalhos manuais por longo tempo, me desassedio. Ou quando estou enfermo, tipo gripe forte, embora o corpo esteja fraco, a consciencialidade torna-se melhor. Por que isso acontece? Olha, primeiro, a primeira coisa é o seguinte, quando você faz trabalhos manuais por longo tempo, você se desassedia porque você fica mais desintoxicado, melhora a situação. Possivelmente você tem bloqueios mentais. Com exercício, isso aí está melhorando, você transpira mais, está melhorando. Então é bom você mexer no estado vibracional. Agora, quando estou enfermo e tipo gripe forte, o corpo está fraco, se a sua consciencialidade aumenta, é porque você não deve ser um cara que faz reflexão de vez em quando. Você tinha que fazer a reflexão de 5 horas, porque você está precisando de pegar um resfriado para começar a pensar. Quer dizer, está danado isso aí. Isso é bobagem. Eu já ouvi isso aqui de várias pessoas. Mas é que você sabe, pelo dentro você conhece o gigante. Aqui a gente sabe, só por essa confissão mostra que ele não é bom de autorreflexão. Em Fatologia, página 14, quinta linha de cima para baixo, a sistematização técnica dos hábitos. Poderia ampliar esse fato com um exemplo, por favor? Olha, o melhor que você vai fazer é ver os nossos verbetes da enciclopédia, né? O turno mental somático e outros mais que tem, não é isso? É só ver. Agora, o melhor é o turno mental somático. Esse aí que é o ideal. Mas tem mais. Aí vai te mostrar toda a técnica da sistematização dos hábitos, que é o problema. A sistematização é importantíssima. Isso, administração da vida. Tem uns 5 atualmente. Porque o povo sempre me pede, eu faço mais um verbete. Um outro ângulo do assunto, mais ou menos assim. Então, precisa de ver como é que é isso. Agora, nessa questão aí da sistematização, eu mesmo falei aqui. Está aqui, ó, nos 15 eu coloquei. Sistemáticologia, precisão. O problema da precisão aí é importantíssimo examinar isso. Agora, o turno mental somático é o melhor tem uns 5 verbetes, mas o turno mental somático é o melhor deles. Outra coisa, seria bom ver aquele também da residência proexogênica, que ele também ajuda, que lá tem detalhes. Hein? Pois é, o antilucano, trabalho antilucano, aquele também é importantíssimo. São 5 que eu estou falando, que eu lembro. Sim, Sr. Valdo, há um conceito comum na engenharia, na informática, que eu acho que cabe bem aqui na fatologia, que é o conceito de redundância. Eu acho que ele é em cima do lance para o verbete. A redundância de sistemas, isso aí tem na aeronáutica. Mas também é que redundância tem o aspecto negativo da redundância, que a gente fala demais. Eu conheço o conceito, mas eu não gosto de usar porque ele é, no caso aí, prostituído. Redundância é muito ruim no processo que a gente faz. Mas pode... Você sabe, tem vários nomes para redundância. Mas em matéria de forma. Então a pessoa, você está falando uma coisa muito séria, que é de conteúdo, a pessoa está acostumada com o negócio da forma, ela entende tudo errado. Isso já aconteceu comigo. Da ideia de excessivo, né? Da coisa excessiva. Mas... Não, e como é que chama a redundância formal, a repetitiva? Tem um nome. Pleonasmo. Pleonasmo.
Então, esse pleonasmo é que é um negócio bravo. Mas então poderia... Agora, aqui não, eu estou usando a palavra duplicidade para chamar a atenção. Olha bem a definologia. É porque o conceito ele é clássico na engenharia, né? Então talvez pudesse especificar para evitar a prostituição. Então a redundância não de dá, sistemas... Não dá. Para mim não dá não, aqui no caso não dá não. Porque senão tem que colocar que é da engenharia e tal, aí já aumenta o troço. Eu já fiz pequeno para fazer a compactação da ideia para o povo entender. Por isso que eu coloquei só 20. É de propósito. Você sabe que com o tempo, se eu quiser, eu aumento esses verbetes todos que eu já redigi, né? Tem alguns que eu estou aumentando. Tem alguns que já vieram aqui, que nós já debatemos, que eu estou aumentando tudo. Já teve verbete que eu aumentei uma página, 2 páginas, depende do que é. Para ficar ainda mais, que agora o povo já está entendendo mais. Aqueles primeiros que eu trazia de 3 páginas, às vezes eu posso aumentar. Ô, Valdo. Deixa eu ver o que é. Se tem alguma determinação para mim. Arquitetura hot standby. O up and running. Isso aqui é do Igor e do Djalma, né? E o contingenciamento de sites. Contingenciamento de sites. Duplicidade de Como é que é isso? Fala aí o que é isso. É a duplicidade de localidades em que você trabalha. Você executa uma função. Agora, ó, quando vocês escreverem, é bom mostrar o que é inglês. Aqui está tudo igual. Sublinhar, né? Certo, é. Mas olha, muito obrigado. Eu vou estudar. Com amor e carinho. Só falta o seu, hein? Estou esperando, hein, amigo? Ah, então tá. Tá ok. Então, vamos estudar. Queria entender por que você colocou na remissiologia, lá no último item, aquele verbete lá do trintão sem duplista. Eu já li esse verbete, mas... Trintão sem duplista. Você não acha que esse é importantíssimo? Ele é um cara que não tem duplicidade de objeto. No caso, é objeto sexual. Quer dizer, ele deve ter o quê? 20? Não, aqui ele tem 20 duplicidades. Não, em vez de ter uma, ele tem 20. A dupla, no caso dele, então veja, objeto sexual, a mulher não é considerada objeto sexual, então o trintão sem duplista. E outra coisa, ó, conviviologia e neutro. Eu não coloquei que às vezes o trintão sem duplista é porque ele não está funcionando bem, não tem mulher nenhuma. Então é preciso ser o neutro. Não tem lógica, isso tudo baseado em fatos. Se vocês não conhecem alguém, eu conheço um monte. É neutro. É neutro. Literalmente. Ele piorou. Ó, ele carregou. Eu não fiz isso. Eu não tenho nada que ver. A culpa é dele. Ele que carregou. Tá certo? Não pode, precisa ter cuidado com nós. Não? Ele carrega. Cuidado. Mas olha, você entendeu? A colocação você não acha adequada, pertinente, entende? Razoavelmente séria. Trintão sem duplista. Gente, eu acho que na prática isso funciona. Não está certo? Outra coisa, nós temos que falar muito nisso, Luiz, pelo seguinte: nós temos mais mulher do que homem. Toda a nossa comunidade, tudo que eu trabalho tem mais mulher. Eu trabalho como aquele cara falou: Valdo, você tem um serrário evolutivo. Vocês sabem o que é serrário, não sabe? Eu estou usando a palavra que ele usou. Serrário quer dizer harém. Entende? É o serrário evolutivo. Quer dizer, eu tenho todo mundo que já trabalhou comigo, quer dizer, não é comigo, com o nosso amigo, a Conciex, chamada Zéfiro, que o povo chama de Zéfiro. Então aqui tem muita gente que já trabalhou. Agora, tem uns que são homens, que eu lembro que era homem, vieram como mulher, quer dizer, eu também não tenho. Aí aumenta mais ainda. Chega no certo ponto, tem mais mulher do que homem. Né? Então isso aí é seríssimo. A gente tem que levar em consideração. Esse aqui é o dela, da amiga. Muitas graças, valeu. Que é a Consim Reliable. É reliable aqui, né? O backup que eu já tinha colocado. E a minimização do downtime. Tá certo. Isso aí é uma boa. Com esse aí nós já vamos ter mais um máximo. Tá? Com esse que vocês dois deram e ela.
Já ajuda. E também o que ele estava falando lá. Mais o máximo. Mas olha. O que você queria? Por que vários que eram homens viraram mulheres? Então, como é que é? Você falou que já trabalhou com muitos que eram homens e viraram mulheres. Qual o contexto que faz essa necessidade dessa mudança? Aí é aquele contexto pessoal da pessoa depois do curso intermissivo. Porque aqui... Aí depois do curso? Sim, pelo seguinte, aqui, em primeiro lugar, o primeiro fator que a gente tem que abrir o olho, que eu tenho falado até com ele, é o curso intermissivo. Então, o curso intermissivo fez muita gente mudar de sexo na vida. Muita gente. Vocês veem, para mim, foi por isso que o nosso amigo Balzac quis escrever aquele livro. Ele encontrou tanta gente com esse problema, sendo que não levava isso em consideração. O cara escreveu 86 romances, mas não tem nada disso. E não falava nada do processo de seguir, extrafísico, coisa mais séria, assim, braba, tem coisa parecida. Igual, por exemplo, lá o problema lá daquele filme, tudo isso. Mas não tem isso. Então, a primeira coisa que tem no livro dele, não, eu num corpo de homem, você está entendendo? Então, a diferença ali no caso, você não vê lá o processo propriamente dito de homossexualidade. Há uma sugestão muito pequena entre o violinista e o sacerdote, mas você não vê, entende? Parece que ali havia alguma coisa do problema do passado dos dois. Agora, no caso, por exemplo, lá dela, aquilo é importante, porque é a mulher que vai virar homem, e ela não querendo aquilo, porque ela era derrubadora de homens, ela é clássica derrubadora de homens, só ler o romance você vai ver o jeito dela. A hora que ela chega o processo mais sério é a hora que a pessoa está noutra condição. A hora que ela chega no consultório do médico e olha o sapato, aquela coisa. A descrição é terrível desse problema de sexo e a situação vamos dizer assim, a sedução, né, do problema. E o que ela faz a hora que ela chateia o pai dela? Quer dizer, o negócio não é fácil. Aquela cena só ali já vale o processo todo que ele quer descrever em matéria de gênero, o gênero humano. Professor? E para mim, foi isso aí que ele quis mostrar. No B. No B. Você disse que eram homens que viraram mulheres, né? A minha pergunta é, em que momento a consciência, na hora que ela vai ressomar, ela passa a ser, transfigura-se para outro gênero que ela vai ressomar? Ou isso só acontece depois? Não, ela é o seguinte, a primeira coisa que acontece, isso aí o Zéfiro trabalhou muito. Foi por isso que eu vim trabalhar com o Chico, atendi homossexual, aquela coisa toda. Eu tenho um negócio nisso aí, para ajudar esse povo. Entende? É muito tempo. Eu sempre olhei isso demais. Agora, o caso todo não é esse, não. A primeira coisa que tem, a primeira questão é a seguinte, é a pessoa saber, eu estou preparado para enfrentar essa mudança? O que é que ela vai afetar a mim dentro do meu processo? No caso, depois do curso intermissivo, é isso. O que é que vai afetar a mim na programação existencial? Isso é seríssimo. Uma outra coisa, teve muita gente que quis escrever isso. Ontem eu estava vendo com a Graça, que ela arranjou para nós um filme. A Graça trouxe para mim 15 filmes, que ela selecionou tudo no Rio, que é uma das coisas que eu não tenho, aqui não tem tanto, né? Então ela trouxe 15 para a gente ver. Um deles é o filme Orlando, que é da Virginia Woolf. Agora, alguém aqui conhece a história do Orlando? Pois é, você já viu? É muito difícil, a pessoa tem que entender o que ela quis dizer com aquilo, tem que seguir desde o início. Agora, o filme é impressionante, o filme. A dona que interpreta, o ambiente que tem, o cenário que tem, impressionante o filme. Agora, o que é o filme? O filme nada mais é do que uma das rainhas da Inglaterra, há muito tempo, lá para 1600, pegou um rapaz que estava na corte e deu para ele, colocou na perna dele, etc, tal, um negócio. E o nome dele era Orlando. E que ele ia viver sempre. E ele ia acompanhar os processos da história da Inglaterra.
Então, começa a história lá para 1500 e tanto, 1600, e vem até 1850. A pessoa não morreu. E ela continua vendo a história da Inglaterra. Agora, outra coisa. Você lembra do filme? O Orlando, ele encontra com gente de cabeça, intelectuais de cada época daquela. E não morre. De vez em quando ele adormecia. Ele chegava lá e falava, não, ele está dormindo, ele não morreu. É como se tivesse feito uma passagem. Agora, o problema todo é o seguinte, é muito interessante, é isso que eu estava falando isso para a Graça. Ela, Virginia Woolf, ela tocou o assunto, mas ela não pegou tudo do jeito que podia esclarecer ali no assunto. Mas ela pegou o problema de uma série de condições evolutivas para estabelecer o negócio do Orlando. Porque lá pelas tantas, o Orlando vira mulher. O cara quer casar com ele, aquele negócio todo, oscila os negócios. É impressionante. Agora, a dona que faz o papel é de tirar só o olhar dela assim, ó, para o comércio, na hora. Ela não é bonita, mas tem uma força presencial. Esse filme, não adianta falar para passar no Cine Clube, que a maioria não vai entender. Lá tem que ir com calma, conforme a pessoa, só se passar 5 vezes em seguida para o povo ver, até entender tudo. Isso. Agora é o Orlando. Orlando é que transforma em mulher na história toda, através de várias vidas, e ele não morre. Agora, é bacanérrimo, é a mudança do cenário, das roupas, o vestuário, tudo de acordo com o tempo. O filme é uma perfeição sobre esse aspecto. Tem. Agora, ele é impressionante, mas é que eu não conhecia. Agora, como é a Virginia Woolf, eu queria saber por quê. Eu nunca falei nem para Graça as coisas nossas, do que é que eu sei da Virginia Woolf. Mas eu só sei que a gente já tinha, não foi eu que sugeri a Graça para estudar as coisas da Virginia Woolf. Foi a chinesinha que deu inspiração para ela. Agora, ela sofreu muito durante 3 anos para defender essas coisas, que não foi fácil. Mas o que se passa? Com isso, a gente fez o desassédio da equipe toda da Virginia Woolf. Entendeu? Foi tudo feito de casa pensado, em casa, pouco a pouco, MIOFIEX, o negócio todo. A própria Graça participando do processo extrafísico, ela vendo como é que é. Então a gente sabe. Agora você veja, se você for olhar a Virginia Woolf, como é que fica? Eles falam que ela suicidou, mas até um certo ponto não foi bem assim não. Tudo indica que o que aconteceu com ela é esse negócio de ter tomado remédio e usou lá umas coisas que aquilo matava. Ela não viu o alcance. Uns troços desse. E não só de remédio, parece que tinha também comida ou bebida, não sei o quê. Foi alguma coisa nesse sentido. Não foi assim do jeito que o povo pensa. Senão ela não teria recuperado tudo e o povo não viria tudo assim desse jeito. Agora, eu penso que nós tivemos contato. Quer dizer, o processo, isso é coisa já antiga. Porque ela é da turma. Lá o negócio dela, o grupo. Você está entendendo? Círculo. Pois é, o grupo já é da turma, é processo meu da Inglaterra, aquele negócio todo, é rebárbara, entende o que quer dizer? Agora professor, só terminar um pouquinho, lógico. Não, mas assim, vamos supor que a consciência ela foi homem na última vida, e ela vai para o extrafísico, ela está lúcida, ela está bem. Olha, eu vou te contar só uma coisa, um parênteses para você que estão falando que eu posso falar nisso. O Pombal sempre existiu, há muito tempo, em cima dos espaços da Inglaterra. Isso eu nunca falei aqui. Por quê? Porque o negócio vem de muito tempo. Vocês lembram que eu falava até para o Wagner sobre estudar o tinta-gel, que o negócio é desde aquela época lá nas coisas. Agora, o Pombal, ao que tudo indica, é dessa época. Agora, é lógico que o negócio tudo melhorou tudo lá, com as coisas todas do jeito que era. Entende? Mas o negócio é em cima da Inglaterra. Tinta-gel, a gente vai estudar, te vira. O nome é tinta-gel, qualquer um entende. É um nome internacional, serve até para português, não muda nada. Tinta-gel, é esquisito isso. Agora, é por isso que o transmentor lembra inglês? É o quê? Por isso que o transmentor lembra inglês? Lógico. Vocês estão pensando que agora ele é mais vivo, né?
Ele evoluiu mais depressa, aprendeu mais depressa, é mais inteligente que eu, esse negócio todo. Entende? Nessa mais época... inteligente que muita gente que eu conheço, não estou dizendo quem. Aqui, não estou dizendo quem. É muita gente que eu conheço, não falei o nome de ninguém, entendeu? Então eu me sinto até com muitos colegas evolutivos. Reconfortável, né? Você entendeu o que você ia falar? Não, a minha pergunta é, então se essa consciência ela dessoma como homem, ela vai para o extrafísico equilibrada e ela vai se preparar para ser mulher, a minha pergunta é, ela em algum momento no extrafísico começa a se aparecer como mulher para poder se acostumar? Não, a primeira coisa, ela vai estudar quais as hipóteses que podem acontecer com a vida dela. Eu vou ser mãe? Vou dar luz a quem? Quem é que eu vou? Como é que é? Estudo. Às vezes o processo só esse da mãe já muda tudo. Mas ela transfigura ou não? Ela chega a se transfigurar como mulher? Às vezes ela vai fazer experiência, tem gente que vai. Tem uma coisa que você esqueceu aí, a parapsicoteca. A pessoa vai lá para estudar alguma coisa, ver a reação que tem, como é que foi, entendeu? Agora uma coisa, deixa eu te falar. O caso, por exemplo, do Zéfiro. O Zéfiro está pouco ligando se é macho ou fêmea. Você está entendendo como é que é? Agora veja, isso não tem tendência de ser bissexual, não é nada disso, nem andrógeno, não é nada disso. O problema é que você superou a ideia do sexo chakra. Aquilo ficou secundário. Agora, ó, a tendência, viu, Mabel, é perfeita isso. O negócio começa na pré-kundalini, vem para a kundalini, que é o sexo chakra, e vai subir no chakra até chegar, entende? No corono chakra. Então a tendência da pessoa, quanto mais dulce ela fica, mais vai sendo levado para o processo lá. Começa tudo lá embaixo. Agora é lógico, a pessoa não despreza nada que está lá embaixo, mas ela deixa de ser cativa, deixa de ser escrava, deixa de ser submissa, genuflexa ao processo vegetativo da parte de baixo. É aquilo que a gente fala, abaixo da cintura, abaixo do umbigo. É um problemão. Por isso que eu falo, por exemplo, a maioria das pessoas tem bloqueios energéticos no umbilico chakra, devido a esse processo todo, que é a área vegetativa. É um problema sério. Agora, Walter, entendeu? Em relação a essa questão ainda, você comentou que após o curso intermissivo, então, dependendo, a pessoa pode definir essa mudança de gênero. Pode, às vezes ela mesma pede para isso. Então, a minha questão vai ser melhor para eu ajudar fulano, você poderia me entrosar com isso, porque às vezes a pessoa tem até autoculpa de alguma coisa com a pessoa. Então, o que eu queria saber é justamente isso. Quais seriam exemplos de critérios que levam a consciência a mudar o gênero? Primeira coisa, uma pessoa que tem autoculpa, a hora que ela viu a extensão da bobagem que ela fez, com todos os efeitos, consequências, derivações daquilo, ela então começa a ver aquilo tudo e ela vê as várias opções. Uma das opções seria ajudar aquela pessoa para valer. Na ajuda para valer, você quer coisa melhor do que ser a mãe dela ou ser o pai dela? A mulher quer ser o pai, o homem quer ser a mãe. E por aí vai, sabe lá? Agora, aí às vezes eles até tratam mais ou menos a coisa para ver se dá certo. Às vezes um passa na frente do outro, casa com outra pessoa, dá para trás. Quantos eu já vi isso na minha vida? Agora, eu comecei a ver isso muito cedo na minha vida. Então, comecei a anotar todos os casos, sem mostrar para ninguém. Só colocava as iniciais para eu saber quem era. Depois eu queimei isso tudo. Estudei demais no Espiritismo. Então, mas foi já no Espiritismo quando eu comecei a estudar rapazinho. Então, um critério seria ver que consciências que você vai ajudar e naquele contexto... Agora, ó, isso é de modo geral que eu falei. Agora, qual que é o nosso aqui? O nosso é pior. Qual é? Qual é a prioridade que tem o nosso? Prioridade, quer dizer, a pioria. O que é? Tem uma coisa. Hein? Ele falou. Ela falou, Mega Gescon, ele falou, Max Frex. É a Max Frex de grupo. Então. A hora que é de grupo, a pessoa já não vai ver uma pessoa só. Aí o negócio aqui amplia tudo. Amplificou. Ali tem 4, 5 pessoas juntas. Mas eu queria saber, então, dentro desse contexto, a gente tem casos na própria Cognópolis nisso, que você já comentou. O que seria o fator? Por que aquela pessoa, dentro desse contexto, teria que mudar o gênero dela? Por exemplo, era homem há várias vidas. Eu estou te falando, o caso do cara tem que ser macho, ou tem que ser fêmea, tem que dar luz. É o melhor, porque vai ajudar mais.
Ele vai ver a pessoa desde que nasceu. Mas às vezes ele não vai dar luz e virou mulher. Sei, mas o problema todo é assim, ele vai ser mãe. Você esqueceu da maternidade? Não. É a maternagem. Não, mas eu estou falando que às vezes ele não vai ser mãe. Ele não vai ser mãe e ele mudou o gênero. Não, aí já é outra Ele vai ser inversor, ou no caso inversor. Aí às vezes é o processo de interação com alguém que tem dificuldade. Então a pessoa vai ter que ser, entende? É igualzinho aquele caso meu. Na hora que eu fui estudar, eu fui perguntar, mas não é o caso de eu nascer na África? Eu quero ser preto. É igual uma vida que eu tive lá, a situação toda. Eu não posso repetir. Eles falaram assim, não é bom. Outra coisa, eles têm razão, eu fui estudar, não era bom. Se eu fosse assim, como é que ia ser o meu caso lá em Uberaba? Meus estudos, minha preparação, formação intelectual minha, de educação, ia ser um problemão. Só mais tarde que eu vi isso. No início eu achei que aquilo estava um pouco esquisito. Então, mas no caso então da pessoa que vem, não é para ter filho nessa vida, era homem e virou mulher. Seria a interação... precisa de ser mulher para ficar com a cara melhor, para o cara olhá-la de outro modo. Então a interação... Pensa bem que isso é seríssimo. Você está entrando num negócio que é mais complexo ainda. E tem isso nas melhores... Aqui, nas melhores famílias. Então, mas aí é o tipo duplista, coisas nessa linha. Pensa nisso. Tem muita coisa que pode ser. Gente, eu vou responder aqui por causa do horário, tem um monte de coisa aqui ainda. A teoria da fartura das energias conscienciais prepara o assentamento das bases para o irrompimento do psicossoma na vida intrafísica. Ocorre hoje, pela explosão demográfica, o aumento do número das mini-conexões dos fluxos energéticos ou dos liames dos energossomas dos somas, estabelecendo a ligação do psicossoma e permitindo a consciência fixar-se temporariamente na matéria densa e viver na condição de consci nessa dimensão humana. De acordo com essa teoria, apresentada no verbete em rompimento do psicossoma, isso quer dizer que consciência pode se utilizar de energias conscienciais das consciências e viver anonimamente entre as outras pessoas. O senhor poderia exemplificar? Sim, isso tudo é possível, mas agora, o caso é que você tem que lembrar que quando isso ocorre e a pessoa vira uma vampira, ela fica aí assimilando as energias negativamente, isso é assédio. Isso aí não é o ideal, mas que isso tudo ocorre. Por exemplo, se na história é bom você pegar aquele caso, por exemplo, daqueles conventos que uma freira ficou possessa. Aquilo contaminou, daí a pouco o convento todo estava possuído. Isso tudo tem na história, é só olhar. Que o diabo pegou, lá na Igreja Católica é o diabo que pegou, né? O demônio, etc. tal. Mas tem as freiras, não sei, as irmãs, não sei de quê, as soras, não sei daí, tem tudo na história, é só olhar. Isso tudo é um dos mais evidentes em matéria de grupo, que tem em matéria de possessão grupal. O Espiritismo diz que uma consciência nunca regride, no máximo estaciona, mas há muitos casos em que é óbvia a regressão. Pode me esclarecer isso, eu já falei. A consciência está sempre em evolução. Se ela para, ela estaciona, isso é regressão. Então é besteira isso, para mim, isso é tolice o negócio espiritismo. O que uma pessoa pode fazer de errado na ressoma para ser transmigrado? É errado? Um genocida, por exemplo, matou aí milhares de pessoas. Uma consciência que se suicida pode ser transmigrada? Depende do suicídio. Cada suicídio tem que ser examinado com calma. Em termos de chakras, entre os 7 chakras magnas, temos o esplênico chakra relacionado ao baço. Por que não há um chakra específico para o fígado, que é um órgão tão mais essencial à vida humana que o baço, um mero depósito de sangue? Não é bem assim, é um mero depósito de sangue que você está falando, é muito sério. Agora, o fígado não, ele processa as coisas, é uma máquina de processamento, é só passando. Agora, ali não, ele distribui. Na questão, por exemplo, do baço, há mais saída do processo de energia, vale do gás, é diferente. Agora, o fígado não, o negócio vai, tem os problemas todos intestinais, etc., e vai para fora, né? Eu tenho 17 anos e ultimamente ando ouvindo voz. Eu não sinto medo, mas eu só consigo dormir quando falo a frase, podem me levar. Como faço para lidar com essas perturbações? Devo procurar um psiquiatra? Olha, seria bom estudar, né, a situação. Seria bom, por exemplo, você ver o consciência terapia, vai te ajudar muito.
Em relação à clone, penúltima linha da fatologia, em breve poderemos ter clone dos nossos animais de estimação. Valerá a pena esse caso de duplicidade na nossa vida futura, seja nessa ou na próxima? Olha, isso, vamos ver o que acontece. O que eu vejo é o seguinte: nesses processos que mexem muito com o corpo, soma, é preciso ter muito cuidado o que é egóico e o que não é egóico. A gente só deve mexer com isso e vai ajudar os outros. Se for só da pessoa, é totalmente bobagem. A maioria é negativa. Inclusive, eu sou contra a barriga de aluguel, esse negócio todo. Ontem o senhor comentou da necessidade de anticonflituosidade para que os amparadores possam assistir à consciência. Poderia aprofundar sobre o assunto? O caso todo é o seguinte: os conflitos, eles são de dois tipos. Um, que é o conflito da pessoa, é o autoconflito. Ela tem, então, os conflitos de vida, alguma coisa dentro dela ou fora dela, mas que afeta ela. E o outro tem um conflito externo, que é o heteroconflito. Este não é mais autoconflito, hétero, é de fora, alheio. Então, veja bem, esse autoconflito é que é o caso sério para nós todos, porque você sempre vai viver com os heteroconflitos do povo, devido para o seu processo de ser assistente, assistindo-os assistindo. De modo que o problema nosso é ficar na harmoniologia, no equilibriologia, na inconflitividade o tempo todo, se for possível. Então você tem que sobrepairar os processos que vêm dos outros. Vai afetar você, você não deixa afetar. Então você fica isento, vacinado, com prevenção, com profilaxia. Tem vários nomes para isso. Aquele negócio que quer entrar em você e que não entra, como é que chama? Tem vários nomes. Refratariedade. Então vamos pensar bem. Olha só o que é a refratariedade. Isso aí é o processo da anticonflitividade. Agora, na anticonflitividade tem uma série de recursos que você pode usar para ajudar. Um deles, seríssimo, chama OMSuper. É a omissão superavitária. Então, por exemplo, você vê um negócio muito bravo, mas você não tem nada que ver com aquilo. Você vai querer meter a colher, você pondera bem. Não, o melhor é não entrar nisso. Isso é OMSuper. Então, isso também ajuda a anticonflitividade. O EV não serve como recuperação física após um trabalho intelectual mais intenso? Sim, ele sempre ajuda. Sinto que sempre que faço EV, após longo período de estudo e até trabalho físico, me sinto revigorado fisicamente. Pode comentar? É lógico, mas isso é o óbvio, eu vivo falando isso aqui. O EV, para muita gente, eles acham que é a panaceia. É a única que existe no cosmos. Eu quero dizer para vocês que nós temos aí para amanhã, não é isso? É amanhã, né? É a inibição comunicativa, né? Que é o último que falta aí para mim, não é isso? Não, já foi. Esse já foi. Ah, o primeiro da turma, esse aqui é o da turma. Então, espera, esse aqui é o da turma. Então, ó, eu vou ler então para vocês, só para chatear todos que existem. É de vocês, hein? Aceitação cosmofisiológica, arquitetura reparadora, atendimento conscienciográfico, autodiscernimento alimentar, binômio autocognição responsabilidade, binômio psiquiatria consciência-terapia, check-up holossomático, co-intervenção tarística, conscienciatra, consci proativa, corpos de evidências da PROEX, equipe técnica do holociclo, escola de cons, feudalismo, inibição comunicativa. É esse que vocês selecionaram. Para amanhã, então, inibição comunicativa. Agora, depois, para a cirurgia, princípio, responsabilidade interassistencial, propulsor da INVEX, senso do mérito e zona de conforto. De modo que nós vamos começar tudo de novo. Isso vai ser muito bom, porque um novo mês vocês vão ter gente muito mais gabaritada do que eu falando para vocês ali, naquela cadeira. Isso é importantíssimo. Olha, quero agradecer ao meu amigo Jorge Torrezinho, lá de Valinhos, que despachou os medicamentos. Eu ainda não recebi, eu já recebi os da Isilda. E eu agradeço muito a vocês. Ó, estou preparado para o que deve e é, porque eu vou sobreviver. Com remédio eu já tenho aqui. Pelo meu cálculo, já vou ter remédio para 1 ano. Então,
lá o laboratório pode mudar, porque estão fazendo uma mudança. E eu não vou precisar de mudar o remédio durante uma boa temporada. Até lá a gente estuda com calma. E eu quero ver a hora que eu receber a fatura para mandar para você aí, seja o que for. Muitas graças mais uma vez, Jorge. Eu arranjei o Jorge, que é o verdadeiro padrinho, jovem, que eu arranjei por aí, não sei como. Deve ser coisa do passado dele comigo, né? O negócio é bravo. Ele tem me olhado muito aí ultimamente. Ah, foi? Aí eu quero agradecer também a Cris, que me trouxe também umas caixas. Depois eu preciso saber. Aqui tem a fatura? Não, ainda não. Ainda não? Então nós vamos conversar com ela. Vamos conversar. Tá bom. Eu quero conversar isso aí com calma. Gente, eu não posso estar recebendo isso sem pagar, não. Como é que fica? Fica ruim para mim. Não é isso? Negócio bravo. Como é que eu vou usar depois a tertúlia e o online? Se é só pedir, o negócio aparece. Daqui a pouco eu vou pedir, eu quero ir para Marte. Vamos fazer uma vaquinha para eu ir? Como é que vai ser? A situação está precária, não pode ser assim, né? Agora, gente, de modo geral, vocês entenderam mais ou menos o que é que nós falamos aqui hoje, né? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Então, hasta amanhã, que nós vamos começar tudo de novo, agora com gente de muito mais gabarito, a partir de amanhã. Tá bom? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 58 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais, 25 perguntas online, 35 votos presenciais. Os recados são do Mário sobre tenepsograma, a Maria Isabel sobre o curso Heterocrítica e a Meracilde sobre o fórum da TENEPS. Antes, com vocês, a Eliana com o programa Amigos. Boa tarde. Todo amigo da enciclopédia pode e deve ter acesso ao Holoserve para realizar suas pesquisas na bibliomática, nas obras da Conscienciologia, e também fazer o download gratuito da enciclopédia da Conscienciologia, sempre na sua última versão. Se você é amigo ativo e não está conseguindo ter acesso a este ambiente exclusivo, entre em contato no site www.enciclopediadaconscienciologia.org na área Contato. Suporte ou contato, fale conosco e mande o seu e-mail, mande o seu problema e nós iremos encaminhar imediatamente uma solução. Obrigada. Olá, turma de Curitiba. Estamos convidando a todos a participar do curso Tenepsograma para fazer uma avaliação da sua TENEPS ou para quem quer desenvolver essa prática, também participar, onde teremos debates e atividades energéticas. Para maiores informações, telefone é 41 3233 5736. Repetindo, 41 3233 5736. É sábado e domingo próximo. Obrigado. Boa tarde. Fazer o bem faz bem. Com essa premissa, o Parceiros Voluntários de Porto Alegre começou um trabalho e com 10 anos eles já tinham os seguintes ganhos. Os ganhos pessoais, eles publicaram o seguinte, que ganhos pessoais foram na questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, na compreensão do ser humano, na realização pessoal, na mudança de valores, nas diversas formas de se enxergar a realidade, saber como doar tempo e se doar, aprofundamento de conceitos, desenvolvimento técnico, aumento da autoconfiança, mudança pessoal, valorização pessoal e completude. E os ganhos para a comunidade. Benefícios quanto à atitude positiva da não conformação em relação ao papel social, o fato de aprender a cumprir um dever, a tecnologia da organização representada por uma metodologia de trabalho social, a capitalização da empresa e da sociedade, os simples fatos de aprender a fazer algo para o outro, o fortalecimento da imagem da empresa e da instituição na comunidade e uma qualidade de vida superior, aumentando a expectativa de vida das pessoas. Então, eles têm teática quanto a essa prática de voluntariado. São mais de 300 mil pessoas, mais de quase 80 cidades
fazendo esse trabalho voluntário. Então, a Maria Helena Juan Peter vai estar aqui conosco, debatendo as experiências deles. E nós vamos aprender aquilo que for interessante para nós. Será sábado e domingo, dia 5 e 6 de novembro, no Discernimento. Contamos com vocês. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o 7º Fórum da TENEPS e o 4º Encontro Internacional de Tenepsistas, que vai ocorrer do dia 19 a 21 de dezembro. O mater pensene deste fórum é Tenepsometria. E dentre os palestrantes, nós temos o professor Djalma, que vai estar participando de uma mesa que é TENEPS e Conscienciometria. E ele vai falar alguma coisa a respeito do trabalho que ele desenvolveu. A gente desenvolveu uma pesquisa baseando no levantamento bibliográfico dos efeitos da TENEPS, com vários autores que publicaram, e os efeitos da autoconscienciometria. E a gente faz um estudo do sinergismo entre esses dois efeitos e propõe uma série de efeitos resultantes a partir disso. É muito interessante porque existe uma interatividade e um ganho real entre a autoconscienciometria e a TENEPS. Quem tem interesse em aprofundar ambos os elementos, sinta-se convidado. Ok, aguardamos a todos, então, de 19 a 21 de dezembro, no 7º Fórum da TENEPS. Obrigada. E lembrando a todos, amanhã teremos o verbete Inibição Comunicativa, da professora Meracilde Darot. Obrigado pela sua presença e até amanhã.